Olá, salve, salve! Sexta-feira, 15 de dezembro, Estação Cultura está começando aqui pela TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini, ao vivo pelo nosso sinal digital e também pelo site tve.com.br. No programa de hoje, a gente tem a presença e a música de Oli Júnior. Conversamos também com o diretor do documentário E Nômades, que tem estreia hoje. E ainda falando sobre produção audiovisual, começamos com um comentário de cinema da crítica e jornalista Jaqueline Chala, nossa colega da Rádio FM Cultura 107.7. Tudo bem, Jaque? Tudo bom, Domício. E o comentário da semana é sobre qual filme, Jaque? Mulheres Divinas, que é o filme que é o candidato da Suíça ao Oscar, né? A gente sabe que todos os países indicam os seus candidatos, né? Apenas 5 entram para a afamada lista. Não sei se esse vai ser um dos filmes... E não teremos filmes brasileiros, né? Um comentário, né? É, provavelmente não, né? Parece que o bingo também não vai. Não emplacou. É. Mas esse filme, ele até tem algumas condições de entrar para essa lista, porque apesar dele tratar de um tema político, e um tema político que está muito em voga, que é o feminismo, ele tem um claro apelo para o cinema de entretenimento. Ele é um filme da Petra Volpe, é o segundo longa-metragem dela, e ele fala de uma coisa que pouca gente sabe, né? Que na Suíça, em 1971, as mulheres ainda não tinham direito de votar. O filme se passa pouco antes do referendo, que justamente deu direito ao voto às mulheres. E ele começa justamente falando que em 1971, um ano que o mundo todo estava mudando, mostra aquelas manifestações pacifistas, Janis Joplin, o rock, manifestações feministas. E no vilarejo da Suíça, o tempo absolutamente parado. E aí começa a enfocar a história de uma mulher, a Nora, que é casada com 2 filhos e que vive essa vidinha pacata na Suíça, em que as mulheres eram absolutamente controladas pelos maridos. Inclusive, havia na lei esse pressuposto de que o marido mandava na mulher, tinha esse direito de mandar nela e não tinham direito ao voto. E a Nora, a partir de um determinado episódio na vida familiar dela, uma sobrinha que não tem o padrão comportamental de acordo com a época, ela é muito namoradeira, anda com vários rapazes, se veste de uma maneira absolutamente diferente. Essa sobrinha é mandada para um reformatório e depois disso para uma prisão por simplesmente ter esse comportamento. E ela se revolta com isso, acha tudo muito injusto e começa a pensar na questão do voto feminino a partir do momento em que ela própria, Nora, quer trabalhar e que o marido dela não a deixa trabalhar. Então, a partir daí, ela se interessa pelo assunto, vai a Zurique, participa de algumas manifestações e se torna uma ativista em prol do voto feminino. Isso numa aldeia em que a maioria das mulheres sequer tinham pensado nesse assunto e que ela se torna, então, uma pioneira na aldeia. E aí junta, claro, arrebanha mais algumas personagens, que daí são as outsiders da aldeia, uma viúva que é considerada meio fora da casinha, mais uma italiana, que é uma estrangeira na cidade e que monta uma pizzaria, a própria irmã arrependida de ter mandado a filha para esse reformatório, né? E essas personagens, então, começam a agitar a vida da aldeia e é disso que o filme trata. Bom, o filme tem coisas muito bacanas, assim, tem algumas metáforas muito bonitas que a gente vê a ansiedade da Nora pela liberdade através de alguns detalhes, como, por exemplo, ela andando de bicicleta e um momento em que ela dá uma super corrida, assim, que parece que só o andar de bicicleta dela já a leva a ansiar por uma liberdade maior, ou então o momento em que ela está na frente dos filhos, na frente do globo terrestre, e ela aponta para o Pacífico e se dá conta de que ali, naquele oceano, vivem muitos peixes que jamais viram a luz do sol. Vivem em águas tão profundas e que jamais... Então, assim, são pequenas metáforas que o filme vai construindo e que tornam a narrativa muito mais bonita, como a própria metáfora sexual, né? Das mulheres descobrirem numa palestra os seus corpos, coisas que elas jamais tinham pensado, de que elas jamais tiveram um orgasmo. Enfim, é toda uma revolução que acontece dentro dessa pequena aldeia e que reflete um sentimento universal. E o filme é legal, apesar de alguns apelos e personagens até bastante esquemáticos que ela coloca no meio do caminho, porque ele mostra que não existe essa distância entre as relações interpessoais e o político, que tudo é político. Tá? E que a luta feminista é basicamente política. Então, uma luta que está em constante renovação e em constante necessidade de ser renovada.
O discurso e o momento é muito propício para essa discussão. O tema tudo a ver. Mas enquanto o filme, tu acha que ele é eu acho que justamente um bom filme nesse sentido? Ele tem esses apelos mais para o cinema de entretenimento, que para mim são uma coisa que depaupera um pouco o filme, mas ao mesmo tempo, para o Oscar, ele fecha, entende? Porque ele atinge um público maior. E, ao mesmo tempo, esse mesmo apelo ao cinema de entretenimento alarga o seu público. Então, isso pode ser um ponto a favor dele. Bom, e o final de semana tem Na Trilha na Tela, no sábado, mais precisamente amanhã, a partir das 6 horas da tarde. Dessa vez, trazendo mais uma vez a tela menor, a tela dos aplicativos móveis, a tela dos computadores. Mais uma rendição minha séries de televisão. Agora, Mindhunter, aquela série idealizada pelo David Fincher, ele que era um especialista no cinema de serial killer. Ele é o produtor, a Charlize Theron, que também já interpretou um serial killer no cinema. São os produtores dessa série, foram 10 capítulos, o David Fincher dirigiu 4 capítulos, e a série, na parte de trilha sonora, além da trilha original, ela tem assim uma compilação tremenda de pop do rock dos anos 70. Então tem ali Alice Cooper, Led Zeppelin, tem de tudo um pouco assim, e é bem legal, é uma trilha bem legal, assim como a série foi. Excelente, então, Na Trilha na Tela, no sábado, a partir das 6 horas da tarde, na FM Cultura 107.7. Obrigado, Jaque. Obrigada. Bom final de semana e até semana que vem. Bom, agora a gente vai de música aqui no estúdio com o Auri Júnior, que tem a apresentação nesse final de semana. Daqui a pouco a gente conversa sobre esse show aí. Contigo, Ali. Mais um matungo de poncho e chapéu, rondando por essas bandas, cavalgando ao léu. Quando encontro um galpão pra dormir, levanto as mãos pro céu. Perdi todo o meu gado, maldito jogo do osso. Tantas vezes me vi com a corda no pescoço. Cheguei a ver como era o tal fundo do poço. Tava sem eira nem beira, com a minha viola na mão. Me vi no meio da noite, pedindo perdão. Por favor, boitatá, ilumina toda essa escuridão. Eu fiz um trato com o bicho, ele me deu a luz, me levou para um bolicho e eu tentei fazer jus. Pedi licença e toquei minha milonga blues. Esse é o Auri Júnior, daqui a pouco eu converso com ele, que se apresenta amanhã no Espaço Maestro, aqui na Zona Sul de Porto Alegre, juntamente com o gaitista chileno
Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Porque agora a gente vai falar sobre cinema, sobre um documentário, o documentário E Nômades, que estreia hoje. Quem nos dá os detalhes é o diretor da produção, o Lucas Rangel Pinto, esse E Nômades que já entrega essa ideia de nômades digitais, isso, Lucas? Sim, isso aí. Domício é um documentário que a gente está lançando hoje, que ele trata sobre esse tema dos nômades digitais, né? Então, eu gravei com 3 personagens diferentes, né? A gente gravou em Nova York, em Lima, no Peru, e na Colômbia, em San Andrés. E a gente fala sobre pessoas que conseguem trabalhar remotamente, né? A partir do seu computador, e que conseguem juntar justamente o trabalho com esse sonho que todo mundo tem, a maioria das pessoas tem, de poder viajar o mundo e ver coisas novas e viver essa experiência, né? E esses nômades digitais acabam se transformando isso num estilo de vida, mais do que exatamente uma função, uma produção, alguma coisa nesse sentido, acaba virando um estilo de vida para esses profissionais. Total, né? Porque hoje em dia são determinados trabalhos que tu consegue fazer, né? De desempenhar assim remotamente. Eu acho que no futuro, acho que muitos trabalhos vão poder ser assim, né? Cada vez mais cresce. E acabam se tornando tribos, né? Isso vira uma cultura, assim, das pessoas cada vez mais estão fazendo isso e elas ficam com essa cultura, assim, de conhecer gente nova e viajar pelo mundo. E às vezes viajam em grupos, às vezes sozinhas, né? É um estilo de vida, assim. Pois é, essa ideia do trabalho remoto, a maioria das pessoas, ou o grande número das pessoas que desempenham essas funções assim, acaba desempenhando isso a partir da sua casa, de um local fixo. Sim. Já esses casos que tu traz dentro do documentário, são de pessoas que resolveram não só trabalhar remotamente, como não estabelecer residência em um determinado lugar, é isso? É isso aí mesmo. São 3 pessoas, né, que a gente está fazendo. Um é o Fábio Martinazzo, que é brasileiro, que ele está participando de um grupo chamado Remote Year, que cada mês um grupo de 75 pessoas que se move de país em país a cada um mês. Eles ficam um mês em cada país, né? E outra pessoa que a gente gravou foi o Johannes, que é um alemão, que ele promove um cruzeiro só para nômades digitais. Então uma galera entra dentro do cruzeiro e eles saem viajando assim pelo mundo, todo mundo trabalhando ali. As pessoas seguem trabalhando param em praias paradisíacas e tal. É um sonho, na verdade é um sonho, na verdade, eu acho que é como a nossa sociedade está caminhando, assim, talvez para cada vez mais ser possível essas coisas, né? E o terceiro é um personal trainer de 63 anos de idade, que é americano, que ele dá assessoria online para as pessoas, né? Ele já é meio famoso, assim, ele treinava o Brad Pitt, o Will Smith, esse é o cara conhecido lá nos Estados Unidos, então muita gente vai atrás dele, né? E ele fica uma semana em cada lugar, assim. E ele diz que ele tem uma vida totalmente minimalista, assim, tudo que ele tem cabe dentro da mochila dele. Então ele não tem nada, assim, ele tem meia dúzia de roupa, par de roupa e tal, e não tem casa, não tem nada, e ele faz uma ligação disso porque ele é preparador físico, né? Ele faz uma ligação com a coisa do engordar do ser humano, né? Nos Estados Unidos tem muito gordo, né? E gente obesa e muita gente querendo acumular coisa, né? E ele disse que quando ele começou a se desfazer das coisas dele, o corpo dele também respondeu a isso, né? Então é muito interessante. Assim. Interessante essa metáfora, principalmente nesse momento que a gente tem questão de fronteiras cada vez mais fortificadas, existem pessoas que conseguem fazer esse fluxo entre fronteiras, entre nações. E para produzir o documentário, tu também teve que fazer esse fluxo, né? E isso também acarreta histórias interessantes de produção, né? Sim, não, foi uma batalha, na verdade, porque eu gravei quase tudo sozinho, assim, tive a ajuda de algumas pessoas em determinados lugares, né? Mas, assim, era eu com a câmera e saí acompanhando essas pessoas, né? Eu também me tornei um nômade digital, né? Nesse período, né? E foi, assim, uma aventura, né? Então, aconteceram várias coisas legais, outras nem tanto, né? Tipo, lá na Colômbia, eu estava gravando, acabaram roubando minhas lentes, né? No meio da gravação, e aí foi um perrengue. Mas no fim deu tudo certo, assim, tá bem legal o documentário. Bom, e o documentário, já que se fala dessa questão muito viabilizada
pelas possibilidades que a rede, que a internet oferece, ele já está disponível, ele vai ser disponível já está disponível a partir de hoje, Daqui a pouquinho a gente já vai largar o link ali na página do projeto, no Facebook, né? Facebook/Enômades, sem o acento e sem o tracinho, vai tranquilo de achar. E aí vai estar acessível. Essa é a nossa onda, né? Já que o assunto trata sobre isso, a gente quer abrir para o maior número de pessoas possível, né? E ainda mais tratando de um projeto que a gente financiou por lei de incentivo, quer que isso chegue para todo mundo, assim, né? Então, foi a melhor maneira que a gente achou, assim, de divulgar ele, né? E a própria web que dilui as fronteiras também possibilita uma maior democratização da transmissão dessas informações, né? Total. Então, tipo, muito justo colocar, essa contrapartida, colocando ela disponível para o maior número de pessoas possível dentro pela web, né? Com certeza, com certeza. Então, hoje, a partir de que hora já está disponível o filme completo? A partir das 13h30, 4 horas, já vai estar disponível o link e a galera pode acessar lá e ver. Excelente. E de procurar também, vai abrir um chat, alguma coisa para trocar ideia com o pessoal? Como vai ser a página está lá, né? Qualquer pessoa que queira conversar com a gente, mandar a sua experiência, principalmente, né? Às vezes a pessoa tá lá do outro lado do mundo, sei lá, ou tá aqui. Eu, por exemplo, só falando, eu morava aqui em Porto Alegre e agora consegui me mudar para o interior e eu trabalho quase sempre do meu computador, né? Então, eu já meio que estou fazendo esse movimento, assim, né? E quem quiser conversar com a gente, assim, tem a página lá, é só mandar, compartilhar histórias, isso aí. Interessante que esses fluxos também são nesse sentido. Às vezes as pessoas pensam, vai poder estar numa cidade maior. Não, de repente tu pode estar te retirando ao interior, sem a necessidade de estar numa capital, numa cidade maior, para continuar se mantendo trabalhando, né? Sim, é isso aí. O documentário é sobre nomes digitais que ficam viajando, mas isso está acontecendo muito de gente querendo ir para o interior ou ir para outras cidades e trabalhar. Ou não sair do interior. Ou não sair, é isso. Excelente, Lucas. Obrigado pela tua presença aí. Parabéns pelo projeto. E já assisti alguns trechos ali. E a gente assiste na íntegra logo que ele estiver disponível. Obrigadão. Obrigado. Bom, e antes do intervalo, uma dica musical. O cantor Ciro Ferreira se apresenta em São Leopoldo às 8 da noite no Espaço Mocó Cultural. Na apresentação, o músico estará interpretando canções do cubano Silvio Rodrigues. Estação Cultura já volta com a música de Oli Júnior. Rapidinho. Como gasto papeles recordándote y como me haces hablar en el silencio y como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto sonas. De volta com Estação Cultura, a gente segue ouvindo música com o Oli Júnior. Eu canto blues quando eu tô feliz, eu canto blues quando eu tô deprê, eu canto blues pra me satisfazer, eu canto blues em Porto Alegre pra sobreviver. Tem gente que não consegue ver a luz, tem gente que chutou batuque, tocou pedra na cruz. There are people who can choose. Em todo canto da cidade tem alguém com o blues. Todo meu protesto tem o blues, e essa juventude tem que entender que a mudança só vem se provocar. Não há sentido na existência se não der pra escolher. Eu canto blues quando eu tô feliz, eu canto blues quando eu tô deprê, eu canto blues pra me satisfazer, eu canto blues em Porto Alegre pra sobreviver.
Tem gente que não consegue ver a luz. Tem gente que chutou batuque, tocou pedra na cruz. There are people who can choose. Em todo canto da cidade tem alguém com o blues. Todo meu protesto tem o blues. E essa juventude tem que entender que a mudança só vem se provocar. Não há sentido na existência se não der pra escolher. Eu canto blues quando eu tô feliz, eu canto blues quando eu tô deprê, eu canto blues pra me satisfazer. Eu canto blues em Porto Alegre pra sobreviver. E amanhã é dia do Oli Júnior cantar blues na Zona Sul de Porto Alegre, lá no Espaço Maestro, juntamente com o chileno Gonçalo Arraia. Tudo bom, Oli E aí, Domingo, Júnior? como é que tá, meu velho? Seguindo na batalha de fazer o blues aqui no Rio Grande do Sul, e muito mais do que isso, não só fazer, como transformar e adequar ele à nossa realidade histórica e cultural, isso, Oli? Essa aí digamos, né, uma bandeira que eu venho... Desde que eu comecei a tocar, eu sempre tive essa coisa de tentar, pelo menos, contextualizar a minha música, assim, por mais que ela, de maneira espontânea e cultural, talvez, me formou um gosto musical vindo do blues, vindo do rock, que são ritmos americanos, né? Mas que tomaram o mundo inteiro na questão de cultural e musical contemporâneo mesmo. Mas, claro, paralelo a isso, o cara vivencia toda uma cultura do bairro, da cidade, do estado. Então, por mais que o cara não queira, às vezes o sotaque sai do lugar, né? Algumas gírias. E aí eu resolvi, desde que eu comecei também, a tentar dosar esse tipo de coisa e criar em cima dessa questão. Claro que em 2008, quando eu fiz a Milonga Blues, aí veio mais à tona, assim, digamos assim, né? Todas as influências... E também uma necessidade de uma pesquisa maior também. Tu acabou emergindo um pouco mais nesses outros ritmos mais característicos daqui também para poder mesclar eles com o blues também, né? A coisa foi paralelamente, porque na escuta do blues e no estudo do blues, a gente acaba se deparando com algumas contextos e nomenclaturas e teorias, né, e técnicas musicais. E aí, quando a gente absorve e vive muito o contexto, o seu contexto social e comunitário ali, é quase inevitável para mim, pelo menos na minha concepção, alguns paralelos. Sabe? Por exemplo, a gente usa muito o contexto assim, blues de Chicago, sei lá, blues de New Orleans, blues do Delta do Mississippi. Aí, se tu vive um pouco a cidade, assim, tu sabe que Porto Alegre tem o Delta do Jacuí ali, a gente costeia ele, entendeu? Então, dá para fazer esses paralelos, Delta do Mississippi, Delta do Jacuí, músicas com uma essência sulista, entendeu? E tu começa a fazer esses... E aí tem muita coisa, por incrível que possa parecer, tem muita coisa em comum, a gente acaba, né, de raiz negra, tem muita coisa que o cara chega, a milonga, né, que vem da habaneira cubana, que, claro... começa a pegar aquela coisa de Península Ibérica, veio da África, dos caras, e aí a coisa, né, oriental. E aí o cara meio que pira, assim, até na batalha. Assim, nas claro, possibilidades tem que filtrar de quanto muita coisa, essa né? música no mundo ela está de alguma forma super tem que interligada. tentar... E mais uma conexão é estabelecida nesse show, né? Porque tu está tocando com um harmonista, um gaitista chileno, né? E como é que vai ser o show, cara? A participação dos dois ao mesmo tempo, como é que vai funcionar esses repertórios também? A verdade é que é o seguinte, o Gonçalo Arraia é um gaitista de boca, harmonicista. Aí eu conheço ele pelo menos desde 2003, 2004, por ali, porque ele sempre veio do Chile, sempre veio fazer algumas turnês e participações no Brasil.
E uma das cidades que ele curtiu e curte, tanto que ele tá por aqui, claro, agora ele mora em Novo Hamburgo agora, mas ele curte o Brasil, curte o Sul, curte Porto Alegre. Então, quando a gente estreitou essa amizade aí lá por 2012, 13, a gente resolveu fazer um disco. E aí começa esses paralelos de novo. Em vez do blues com a milonga, aí tem mais coisas ainda para se fazer esse paralelo nessa questão de parceria, que aí é o contexto e a cultura chilena, que aí a gente fatalmente vai entrar dentro de Victor Jara, de Violeta Parra, e aí o Gonçalo também, ele usa muita coisa da técnica de gaita dele, mesmo tocando blues, a gente sente e vê muita coisa da técnica folclórica chilena. Então isso aí é meio automático, assim, a gente vai ensaiando e aquela música e tal. A gente, mesmo que a gente toque um Robert Johnson, sem querer, daqui a pouquinho sai uma pincelada de milonga e sai uma pincelada de uma cueca chilena, e, sabe? Então a gente meio que norteia o show nesses paralelos, assim, e, claro, tendo o blues como força motriz, digamos assim. A coisa toda, o norteia ou suleia, né? Ou suleia. Traz para o nosso norte ao sul, nesse caso aí. Então, Oli Júnior e Gonçalo Arraia, enquanto o Oli vai dando uma afinada para fazer o encerramento aqui do Estação Cultura com mais uma música, eu vou passando o serviço aqui. Oli Júnior e Gonçalo Arraia, amanhã, a partir das 8h30, no Espaço Maestro, que fica na rua Doutor Barcelos, aqui na Zona Sul de Porto Alegre, número 570, repertório autoral de ambos e também alguns clássicos e versões do blues. Isso aí. Queria agradecer a tua presença. Cara, aí. Eu agradeço mais uma vez sempre o espaço da TVE, resistindo com a cultura gaúcha, com os artistas aí da cidade. Muito obrigado sempre pelo espaço e a gente está sempre junto, que precisar, ombro a ombro, nessa resistência política aí. Resistindo e trocando com quem também está numa resistência, porque fazer cultura na cidade, no estado, nesse país, tem sido cada vez mais difícil. Então, a necessidade de veículos que estejam inseridos nessa cadeia produtiva, que é importante também que se faça, seja mostrado também. Então, existe a produção, tem que existir alguém que mostre essa produção e essa identidade, como o próprio Oli falou, características dessa música que é universal, mas que tem características específicas quando é feita aqui no Sul. Queria agradecer mais uma vez a tua presença, Valeu. certo? Obrigado, Miss. Agradecer a todos e desejar a todos um bom final de semana. Então, Oli Júnior, por favor. Isso aí. Passei a noite acordado com algo martelando minha cuca. Peguei minha mala de garupa e fui pra estação de trem. Eu vou voltar pra minha cidade, é lá que eu me sinto bem. Passei a noite acordado com algo martelando minha cuca. Minha mala de garupa e fui pra estação de trem. Eu vou voltar pra minha cidade, é lá que eu me sinto bem. Passei o dia caminhando com um baita sol na moleira. Na sombra de uma figueira eu cheguei à conclusão que o mal do mundo é um pedaço de papel representado por um cifrão. Eu sou profundamente influenciado pela terra onde eu nasci. Ao mesmo tempo em que pra mim o Mississippi
é logo ali. Eu canto blues com uma charla e sotaque que é só daqui. Toco milonga como um bluseiro do delta do Jacuí.